professor, hoje vamos falar do sistema Pix, né? Um sistema aí que o pessoal está usando muito, inclusive eu, mas tem muita gente com medo ainda de usar esse sistema, né? A gente sabe que o Banco Central divulgou aí um manual de segurança, né? Dizendo que é mais ou menos a mesma situação quando a gente usa o Internet Banking, que é uma situação criptografada, autenticada, e já são usados nos outros meios, mas a situação é mais ou menos assim, né? Só para a gente poder falar um pouquinho dos termos, acho que as pessoas já sabem, né? O que é criptografia? Né? A ideia da criptografia é aquela construção de protocolos, né, que a gente fala, para impedir os terceiros de terem acesso a essas mensagens privadas, né? É o que acontece, por exemplo, no WhatsApp, né, no Telegram, nessas situações, né? E aí a gente tem também a questão da autenticação, né? Ele é criptografado e também tem a autenticação, que é para confirmar a identidade do cliente, né, do consumidor, de quem usa aí, de um lado, a chave Pix, e do agente financeiro, né, que vai autenticar esse link. Então, na verdade, a gente tem aqui a situação do consumidor, a gente tem aqui a situação da chave, e aí, praticamente, existe um link onde vai funcionar essa autenticação, e aí se confirma essa situação toda. Só que aí é onde entra o grande problema relacionado ao sistema Pix. O maior risco do Pix, né, na verdade, o elo mais fraco da cadeia. O que a gente chama de elo mais fraco da cadeia? E a ideia, Marcelo Marcocha aqui, te amo, Fá, tamo junto sempre. Pô, eu também amo você, cara. Tamo junto mesmo, né? Então, é o elo mais fraco da cadeia, que é o consumidor, tá? E aí, o consumidor, lembrando que a gente está falando que o problema são nas pontas, né? O consumidor, muitas vezes, acaba sendo vulnerável, né? E aí acaba tendo problema. Qual é o grande risco do sistema Pix? Por exemplo, um criminoso assumir a identidade do consumidor e receber aí os valores, né, que seriam da vítima, ou acontecer isso e se fazer uma transferência em nome da vítima, né? Assumir a identidade aí, colando o certificado digital e fazendo essa transferência. A gente sabe que na prática é muito difícil esse problema acontecer lá no sistema do banco, né? Porque tem lá toda uma criptografia, os caras fizeram um monte de coisa para poder ter, tem toda a expertise que eles estão acumulando há décadas no sistema, aquela coisa toda. Só que a questão que envolve o consumidor, que acaba sendo ela o mais fraco, e aí acaba acontecendo o problema, né? Aí vem alguma pergunta. Ô, Fabrício, a chave Pix facilita a fraude? Dependendo de qual for a sua chave, ou de como você vai usar essa chave, acaba facilitando. Lembra, né, que a chave Pix é um dado facilmente acessado, não é isso? CPF, o número do celular. Geralmente as pessoas confirmam o CPF lá no cadastro quando faz, já informou lá o e-mail em algum cadastro pela internet, já informou o celular quando faz alguma compra numa loja, enfim. E aí, como essas são facilidades de chave Pix, né? Como é que fica isso? Acaba ficando realmente mais fácil ter essa questão, essa clonagem, vamos dizer assim. E aí, o grande problema está nisso. Por quê? Pelo seguinte, primeira coisa, o banco, isso na prática é muito complicado, porque o banco, cada banco vai tratar de um jeito, mas o banco especificamente vai dizer o seguinte, espera um pouquinho, amigão, você na verdade escolheu a chave, você informou a chave, você trouxe o problema, você transmitiu o dinheiro, transferiu o dinheiro, e agora você vai dizer que eu, banco, tenho que te ressarcir se acontecer algum golpe? Então, isso é um pouco complicado. E aí é o grande medo das pessoas usarem a chave Pix. Porque... Pois não. Uma dúvida. Mas o Pix, ele está atrelado no banco, dentro do banco. Então, a responsabilidade não seria dele? Então, para quem defende o consumidor, você sempre vai dizer isso. Olha, o sistema é do banco
e, portanto, eu sou a parte hipossuficiente, o banco tem que dar conta disso. Só que, na verdade, não é bem assim. O sistema Pix é um pouquinho diferente. No sistema Pix, eu vou ter que dar o CPF, eu vou ter que dar... Eu escolho, na verdade, né, especificamente, qual vai ser aí o meu... qual vai ser a minha chave, né? Então, eu vou escolher lá o CPF, o RG, o número do celular, o e-mail, enfim, eu vou escolher isso. Eu vou dar todos os comandos e eu vou apertar o botão para poder fazer a transferência. Então, na verdade, o erro não está no sistema, o erro está na operação do consumidor. E quando eu, consumidor, faço a operação e eu erro esse sistema, ou eu me confundo em alguma coisa, ou, por exemplo, eu forneço para você os dados da minha senha, da minha conta, os meus dados do Pix, e você recebe o dinheiro como se fosse eu, né? Você utiliza da fraude e faz assim, repara que, na verdade, quem moveu tudo, quem fez tudo foi você. O banco não fez nada. Quem fez tudo foi o usuário. O sistema do banco está funcionando perfeitamente. E aí, por conta disso, é que discutem se existe responsabilidade do banco ou não. Isso tudo é muito novo. Os tribunais ainda não se posicionaram sobre isso. Mas partindo da premissa de que existe uma farta jurisprudência que diz, na verdade, que se eu, consumidor, é que acabo fornecendo os dados para que alguém acabe se utilizando aí e faça fraude, ou seja, eu, consumidor, participo dessa fraude, ainda que de maneira inconsciente, porque sou eu que estou fornecendo esses dados, aí não há responsabilidade da instituição financeira. Como a jurisprudência específica em relação a Pix não existe ainda, essa é uma situação que, infelizmente, está tendo aí muita manifestação. Na verdade, professor, as pessoas estão, assim, elas, além de estarem inseguras quanto a isso, elas estão certas, porque não tem um amparo, né, do banco, não tem Por enquanto, não tem.